Olá, queridos, dando prosseguimento às devocionais que a Igreja Batista Emanuel está disponibilizando para seus membros e pessoas congregadas, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que aconteceu naquela última semana, onde Jesus entregou a sua vida na cruz, mas que ressuscitou. Então nós vamos falar de pessoas, de lugares e de propósitos que Deus cumpriu naquela ocasião. Hoje nós vamos falar acerca do Palácio do Governador. O que é que significa isso? Bem, essa história, esse episódio aparece nos 4 evangelhos. E nós vamos colocar na descrição desse vídeo para que você possa depois acompanhar, conferir na sua Bíblia. Bem, Jesus, por atitudes, pelas suas ações, aquilo que ele ensinava, ele estava realmente atingindo os interesses da liderança religiosa de sua época. Porque aqueles homens haviam se desviado, né, do que dizia a palavra do Senhor e manipulavam o povo e torciam fatos e buscavam os seus próprios interesses. Mas Jesus, através das suas palavras, das suas atitudes, ele confrontava esses homens, mostrando qual era realmente a vontade de Deus. Então, por isso, eles resolveram que Jesus deveria ser eliminado. E aí o sumo sacerdote Caifás, após interrogar Jesus, manda que Jesus seja levado diante do governador de Roma, naquela província da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Por que ele fez isso? Porque os judeus viviam numa época onde estavam submetidos ao Império Romano e não podiam aplicar a pena de morte a ninguém. Jesus já havia previsto para seus discípulos que haveria de ser morto. E então ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, o qual recebeu Jesus com os líderes judaicos e, ouvindo os argumentos daqueles homens, afirmou que não via nenhum motivo para que Jesus pudesse ser morto. Mas aquelas pessoas insistiam, porque, como falamos antes, elas tinham interesses particulares, né, pessoais, e esses interesses estavam sendo confrontados por aquilo que Jesus falava e testemunhava. Então, Pôncio Pilatos resistiu, disse que não via nenhum tipo de crime em Jesus para que ele pudesse ser executado. Mas aquelas pessoas insistiram. Interessante é que alguns dias antes, quando Jesus chegou a Jerusalém, o povo queria fazer Jesus rei à força, né? Eles, na entrada de Jesus, quando Jesus veio montado no jumentinho, eles queriam que Jesus fosse rei, né? Ele até dizia: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas agora esse mesmo povo, manipulado pelas informações, pelo interesse, né, daqueles líderes religiosos, gritavam para que Jesus devesse ser crucificado. O Palácio do Governador representa a autoridade e a justiça humana, que, quando colocada diante da justiça de Deus, se mostra falha e tendenciosa. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Porque a justiça humana, ela sempre visa o interesse daqueles que a fazem, né? A justiça humana, ela não é isenta, mas a justiça de Deus é perfeita. Jesus veio para cumprir a perfeita justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2 que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Isso demonstra o caráter de Jesus, e isso demonstra a retidão da justiça de Deus. E o próprio Jesus diz no jardim do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Jesus, ele se submete totalmente ao Pai. Por quê? Porque Jesus sabe que a justiça do Pai é correta. A justiça do Pai é a única forma que eu e que você possamos ser salvos. A justiça de Deus é que pode nos livrar da culpa do nosso pecado. E eu queria que nessa Páscoa, nessa semana de Páscoa, você pudesse estar pensando sobre isso, porque muitas vezes nós somos levados pela correria do dia a dia, somos levados pelos fatos que desviam a nossa atenção, e nós vamos vivendo no automático, vamos dando ouvido ao que as pessoas dizem, e nos esquecemos
que a justiça de Deus está revelada na sua palavra. A justiça de Deus foi revelada no seu Filho. A justiça de Deus foi cumprida na morte e na cruz de Jesus. A justiça de Deus, ela teve a sua vitória no fato de que Jesus ressuscitou. E na sua ressurreição, ele confirma que nós também iremos ressuscitar com ele. Isso se crermos no seu nome. Isso se crermos no seu evangelho, naquilo que ele fez na cruz por mim e por você. Então, nessa ocasião, onde todos estamos nas nossas casas, em quarentena, por conta desse vírus, corona, que tem assolado a toda a humanidade, que você possa pensar sobre esse assunto, que você possa levar a sério, que você possa rever seus conceitos e valores, como diz a canção, e que você possa se voltar totalmente para Deus. Ele é a fonte da perfeição, ele é a fonte da verdadeira justiça. Não são os palácios dos governadores, mas Deus é a fonte de toda justiça. E a justiça de Deus, ela é regulada pelo amor de Deus. E esse amor faz com que eu e você tenhamos a oportunidade de ter salvos. Então que você pense sobre isso e que seja abençoado, você e sua família, no nome de Jesus.